Alexandre de Moraes, dizendo aí para os parlamentares que estão tentando conduzir essa mini-reforma eleitoral, olha, não façam mudanças drásticas porque as alterações garantiram direitos até aqui. Eu quero entender de vocês como é que vocês avaliam essa mini-reforma eleitoral, principalmente em relação a alguns itens como a anistia de partidos que tinham deveres para cumprir em relação a cotas e que agora estão tentando o perdão porque não conseguiram levar em frente. Hein, Fábio Piperno? Eu não faria mudança nenhuma, a não ser aquela outra, que a gente até, enfim, debateu aqui outro dia, da questão do realinhamento e de quantos parlamentares cada estado passaria a ter, em função das variações demográficas. Agora, de tudo isso que eles discutem, eu honestamente não mexeria em nada. Eu acho que o Brasil precisa de consolidar regras, toda hora muda, toda hora muda. Os Estados Unidos, por exemplo, foram mudar pela última vez uma questão relacionada a tamanho de mandato em posse de presidente da República, quando o Eisenhower tomou posse em 1953. Porque a posse lá era em março, eles puxaram para o dia 20 de janeiro ou 21, se o 20 for um domingo. Acabou, quer dizer, isso foi há mais de 70 anos. Aqui toda hora eles querem mudar. Gani. Eu falo que ele é um conservador, enrustido, que ele quer manter as tradições e as regras do jogo. Ele é um conservador, só que ele não admite que ele é um conservador. Agora, é o seguinte, bom, em relação à proporcionalidade, eu sou a favor de que aonde os estados que têm mais população, eles devem ter maior representação por um critério técnico, um critério populacional, como é feito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil esse jogo é desequilibrado. Em relação à anistia, eu acho que não tem que ter anistia coisa nenhuma, né? É mais algo a favor da impunidade. Agora, embora eu ache a regra ruim, tem que acabar esse sistema de cotas, Evandro. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que impeça a mulher, por exemplo, de ir para a política. Assim como não tem nenhuma lei que obrigue a votar em homem. Hoje, a sociedade é igual, inclusive, os movimentos feministas lutam por igualdade. Então, o que é igualdade? Não tem que ter privilégio para um, privilégio para outro. Tem mulheres que são extremamente competitivas na política. E esse sistema de cotas, ele gera um incentivo perverso, que é colocar candidaturas fantasmas de mulheres, de negros, etc. Para quê? Para conseguir verbas partidárias, e essas candidaturas não existem. Então tem que acabar com isso daí. Agora, mesmo que eu ache a regra ruim, anistia não tem que ter. Segredo, arremate, porque eu quero trazer na sequência um tema muito importante que promete mexer com o bolso de todo mundo, que tem a ver com contribuição assistencial para sindicato. Fala, Gustavo Segredo. De ir pelas laterais. Eu defendo muito o pensamento lateral de Eduardo de Bono, recomendo a leitura, porque avalia as questões de uma forma que o resto talvez não goste de pensar ou de observar. Me preocupa uma questão. Congressistas perguntando para um membro da Corte Suprema que tipo de reforma deve fazer o Congresso. A dúvida é, será que algum dos ministros chama algum congressista quando ele tem que dar uma sentença constitucional? E a resposta é não. Então a pergunta é, se o Legislativo legisla e o Suprema Corte de Justiça controla o respeito à Constituição, por que tem que ter essa consulta? Será que os deputados, senadores estão buscando uma consultoria jurídica com um membro da Corte, que não é essa a sua função? Deixo a pergunta no ar. Que foi, Piperno? Tem uma questão que sai por uma determinação da Suprema Corte, que é exatamente essa questão da proporcionalidade da representação. Porque o Congresso está adiando, até que o STF falou, opa, tem que fazer. Agora, Piperno, você sabe uma regra que eu acho que deve ser debatida? E eu vou usar aqui as palavras da ministra Carmen Lúcia. Ela falou assim, nós odiamos censuras e estamos fazendo uma inibição temporária. Acho que aquela inibição temporária que ocorreu nas eleições de 2022 nunca mais deve existir, porque prejudicou muito a direita essa inibição temporária. Que foi, Piperno? Eu, por exemplo, eu conheço vários perfis de esquerda que foram derrubados. Uma vez eu li uma lista de 30 aqui. Eu conheço, por exemplo, matéria do Luiz Nassif. A gente não poder...
a direita não podia fazer menção a fatos verdadeiros, escândalos de corrupção, ligação do Lula com o Daniel Ortega. Teve sentenças, mesmo falando a verdade. Foi uma censura, Piperno, e pode ser que o resultado eleitoral fosse outro. Eu me lembro, por exemplo, de uma matéria, já na reta final da Juliana Dalpiva, lá no portal UOL, sobre os imóveis comprados pelo Bolsonaro com dinheiro, e essa matéria teve que ser removida. Eu acho, Evandro, que isso, quer dizer, qualquer tipo de censura para qualquer lado, mas para mim houve muito mais censura contra a direita do que contra a esquerda no processo eleitoral. Não deve ocorrer novamente. Então eles devem colocar isso também em votação.